todos, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar uma suculenta que eu quase não mostro para vocês. Eu acho que se eu mostrei foi uma vez ou outra, muito tempo atrás. Não tenho falado sobre ela, não tenho dado dicas. E hoje eu tava cuidando dela ali, falei, hoje é sobre essa suculenta que eu vou mostrar para vocês, que eu sempre mostro essas aqui de sol, né, sol pleno, suculenta. Suculentas coloridas, são essas suculentas que ficam mais em evidências, né, e tem umas que não ficam mais escondidinhas, só que tem uma beleza também maravilhosa, fantástica, são suculentas que vale muito a pena cultivar, pelo fato também de ser suculenta de meia sombra, né? Ajuda muita gente que não tem espaço, às vezes não tem, mora em apartamento, não tem uma área livre. Então, se você escolher suculentas de meia sombra para você ter no seu apartamento, ajuda demais a pessoa, né, ter aquele cuidado, saber que pode ter uma suculenta, né? É muito gostoso cultivar as nossas plantinhas, né, pessoal? Às vezes eu fico triste porque algumas pessoas comentam comigo que gosta muito de suculenta, mas aí eu moro em apartamento e não dá para eu ter. Eu sempre falo, né, em janela, dá para você manter suas suculentas bonitas, né, qualquer janelinha que você tiver, compra um vasinho menor, suculenta de porte menor, e é lógico que não dá para ter uma bacia, mas dá para você ter uma rosetinha controladinho ali, pequena, mas dá para você cultivar sim, né, e é muito gostoso o cultivo delas. Traz a natureza para mais perto da gente, né, pessoal? Dá uma sensação muito gostosa quando a gente tem as nossas plantinhas. Eu entendo muito bem quando a pessoa fala que não pode, né, ter suculenta porque mora em apartamento. Então, essa que eu vou mostrar para vocês agora, ela é uma suculenta que para você que mora em apartamento, dá para cultivar ela tranquilamente, muito fácil de cultivar, precisa só daquele solzinho filtrado mesmo, né? Não precisa nem de ficar na janela. Ela pode ficar na janela se é a janela do lado do sol nascente, né? Que é o sol da manhã. Então, na hora que o sol tá nascendo, aí pode manter ela, mas no sol da tarde, nem pensar, pessoal, que ela não gosta. Eu falo sempre assim, tudo depende de você adaptar, de adaptação, né? Tem pessoas que vai adaptando e a planta até fica muito bem num espaço que não seria, né, nem imaginário dela aguentar. Mas tudo tem que ter muito tempo para isso. Claro, se você for levando aos poucos, ela vai tolerar mais sol, ela vai ficar mais resistente a ele. Mas não é plantinha de sol, pessoal, é de meia sombra, né? Então a gente deve respeitar até para ela ficar mais bonita, mais viçosa. Então, são plantinhas que eu falo que Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que tem os dois tipos de planta. Tem as de sol pleno, tem as de meia sombra. Se você não tem espaço para sol pleno, coloca uma de meia sombra. Você vai ter suas plantinhas do mesmo jeito, né? E ela é linda demais, pessoal. Eu tô falando da suculenta Ledebória. Ela é muito linda. Eu tenho dois tipos dela. Uma com folhas verde com manchas claras e a outra clara com mancha verde. Vocês vão ver, é incrível, é maravilhosa. Então, pessoal, para quem aí não sabia, né, de qual planta eu tava falando, é essa aqui, ó. Essa é a Ledebória, uma suculenta muito bonita. Eu gosto muito dessas folhas. Muitas pessoas perguntam para mim se é orquídea, né? Perguntam se é, porque parece realmente. Tem a orquídea sapatinho que tem esse tipo de mancha nas folhas, né? Tem várias outras plantas também que parece muito com a Ledebória, mas ela é uma suculenta cheia de bulbos. Esses bulbos dela que faz ela parecer bastante com orquídeas. A minha tá precisando de manutenção. Esse final de semana eu já vou dar nela manutenção. Ela tá com substrato novo, não precisa ser trocado, porque eu passei ela de um vaso no pote 11, eu já coloquei ela aqui. A manutenção que ela tá precisando é limpeza, né? Limpeza valoriza demais a planta, né, pessoal? Às vezes eu falo que a planta, ela tem a beleza dela, mas se a gente faz uma limpeza, ela já muda completamente, né?
ela já fica mais bonita, mais vistosa, dá gosto da gente ver, né? Eu gosto sempre, isso aqui, ó, tudo é haste floral. Ela dá um pendãozinho floral muito singelo, sem graça. Eu falo sem graça, porque não tem cor, é assim uma coisinha bem simples. Mas a folha dela, o que a gente sempre comenta, né? A natureza é assim, Deus fez as folhas bonitas, não precisa de ter flor bonita. Mas quando tem uma folha simples, a flor é maravilhosa, né, pessoal? E aqui eu vou mostrar a diferença, tá vendo? O que prevalece nessa é o prateado, né? Um prateado com manchas verde escura. E essa aqui que eu ganhei, pessoal, de um amigo, olha aqui, que coisa mais. Eu fiquei feliz demais, porque eu não tinha dessa. E as duas foi ele que me deu. Essa aqui, ó, ela prevalece o verde e as manchas prateadas são menores. Olha que interessante, é muito interessante. Pessoal, eu fico cada dia mais encantada com a natureza, né? Eu fico assim, cada vez mais que eu vou me aprofundando no universo das plantas, eu vou ficando mais encantada ainda. Porque muitas vezes eu sempre gostei de planta, né? Eu acho que eu já falei isso aqui muito aqui no canal. Porque a minha avó, ela amava planta. E eu ficava atrás dela o tempo todo. A gente morava numa chácara, então lá ela tinha todo tipo de planta. Então aquilo para mim era um paraíso. E ela plantava o jardim dela, eu fazia o meu também, né? Do lado ali. Eu lembro que eu ficava numa luta com as galinhas, que as galinhas iam, eu comia o jardim da gente todo. E ela fazia o cercadinho e eu tentando fazer o meu também. E tinha vezes que funcionava, tinha vezes que não. E eu aprendi a admirar as plantas com a minha avó, né? Mas assim, eu não tinha tanta observação em detalhes. Eu via mais num todo, no geral, né? E agora eu observo sempre tudo que diz respeito à planta, né? Tudo. Eu olho, eu observo aquelas que o bulbo dela é de uma forma, por que que ela parece uma suculenta, né? Qual tipo de formação dela, né? Que faz ela ser uma planta suculenta. Então, quando a gente aprofunda bastante mesmo, assim, observação, a gente conhece mais a fundo as plantas, né? E hoje em dia, pessoal, eu agradeço tanto a Deus porque eu não tenho nenhuma formação na área, né? Não tenho nenhuma. Só que hoje em dia eu olho assim para as plantas e eu já sei como cuidar de uma espécie ou de outra em determinado, só de olhar a folha e o caule dela. Eu já sei se for uma planta que tem aquele caule lenhoso, folhas mais finas, ela é uma planta que ela não exige tanta rega. É uma planta que ela é mais resistente, né? Tem plantas que ela é mais resistente. Eu não tô falando de suculenta, tô falando de outras plantas, né? Tem planta que ela tolera bem, aquela planta rústica, e já tem umas que tem o caule mais parecido com a suculenta, pode ter folhas finas, mas aquelas folhas finas precisam de tanta água. Tem umas que precisam de água, tem outras de muita, todas precisam de água. Mas umas precisam de muita, as outras pouquinho, né? Aquela quantidade ali necessária mesmo. Então a gente vai definindo pela folha, pelo tipo de flor, a gente vai observando assim. E hoje, né, eu falo assim, meu Deus, como o Senhor me capacitou, né? Porque eu cuido de uma floricultura e eu sei que o resultado tá dando certo, né? Eu vejo o resultado e são os resultados que nos dão, né, a resposta, né, pessoal, de se a gente tá acertando ou não. E as minhas plantas são bem bonitas, né? Bem bonitas. E eu gosto de ver planta bonita, vaso limpo, gosto de realçar com vasos bonitos, né? Igual aqui, essa tá num potinho 6, pequenininho. Eu vou passar ela também com a cuia. Claro que eu não vou pôr ela por enquanto numa cuia tão grande igual a essa. Eu vou colocar ela numa cuia menor, né? Que ela vai demorar um pouco mais até ficar do tamanho da outra. Mas ela rende bem, né? Cada brotinho aqui, ó, ela já tá vindo mais brotações e ela vai estourando esses bulbos.
e vai soltando e vai ficando linda. O primeiro vídeo que eu lembro que eu assisti sobre essa plantinha, eu achei ela assim, nossa, que coisa mais linda, e eu queria muito dela. Aqui na nossa região eu não tinha visto com ninguém, né? Pra mim ela não era tão acessível assim não. E eu achei interessantíssimo esses bulbos. Aí a pessoa, não me lembro mais qual canal que foi, falou que não poderia enterrar, que esses bulbos teriam que ficar sobre o substrato, né? Bem por cima mesmo. E ela tem mesmo essa característica dela, pessoal. Ela vai formando assim, ó. Os bulbos, ele vai ficando, né, um emaranhado de bulbos completamente em cima. A gente tem mania, né, não sei se vocês aí têm. Quando eu vejo que a planta tá aparecendo raízes por cima, eu preparo sempre uma terra, se for outras plantas, uma terra bem adubada e ponho e tampo tudo. Se for suculenta, eu completo o substrato. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, eu não posso chegar aqui com um monte de substrato e jogar aqui em cima dela, não. Isso aqui tudo faz parte, né? Eu tenho que deixar ela do jeito que ela gosta, né? Ela gosta assim. Ela gosta de ficar com esses bulbos bem expostos completamente. Esses bulbos aqui, ó, eles fazem parte do aglomerado de bulbos, mas ele não tá em contato com o substrato, ele não tem nenhuma raiz. Então é um bulbo ligado no outro, eles vão soltando, dividindo em touceiras mesmo, e tem o principal aqui que tá alimentando todos esses, né? Então se eu tiro uma muda para uma pessoa, por exemplo, aqui, eu vou torcer esse bulbo e ele não vai sair com raiz. Mas ela pega super fácil, ela pega muito bem, ela é muito facinha mesmo de manter, né? De fazer o replante dela. Outra coisa, pessoal, ela às vezes ela fica com folhas muito murchas. Por quê? Ela é uma planta que ela é muito sensível ao calor, né? Ela não aguenta calor mesmo. Como eu falei para vocês que ela é uma planta de meia sombra, às vezes ela tá molhada, o substrato dela tá úmido e ela tá com as folhas murchas. Se ela estiver num local muito abafado, um local mais quente, ela fica molhada e folhas murchas. Isso é normal dela. E aí a gente não pode regar. A gente só tem que apenas trocar para um ambiente mais fresquinho, arejado, onde ela vai, né, voltando ali às condições da folha, porque ela não aguenta calor mesmo. Ela é muito delicadinha. Ela é muito bonita. Quando ela enche de... Igual agora no final do ano, ela estava cheia de haste floral. Eu deixei, porque elas são muito fininhas, né? Não interfere assim na... Eu acho assim que ela não tem aquela exigência toda. São flores muito miúdas, né? Então, eu deixei a minha ficar um tempo, né? Até secar, deixei. E outra coisa, ela tava num local, né? Que tava assim... bem sombra mesmo, né? Aquele local que não passa nem um raio de sol filtrado. Agora eu levei ela para uma parte que pelo menos o sol da manhã, através do vidro, ela tá recebendo, mas assim, na parte da tarde ele já virou, né? Então ela não passa aquele calor. Se ela ficasse num local aonde o sol pegasse mais tempo e esse calorzinho, ela ia ficar com folhas murchas. Então ela não gosta. E ela tá nesse ambiente, então, que ela tolera super bem. E ela tá muito bonita, né, pessoal? Coloquem aqui nos comentários pra mim se vocês já conheciam, se vocês já têm. Eu sei que deve ter outras espécies dela também, variações, né? Pode ter, eu não tenho conhecimento sobre isso ainda. Se tiver, algum de vocês tiverem, por favor, coloquem aqui pra mim nos comentários. Fale se vocês também acham ela de fácil cultivo, né? Como que tá indo a de vocês aí? Se quiser me mandar no Instagram também, eu vou ficar muito feliz. Continue mandando fotos lá, pessoal, no Instagram. Fotos de plantinhas de vocês, né? Quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou colocar uma foto, né? De alguma suculenta
que uma amiga mandou pra mim. Aí eu vou fazer agora sim, eu vou colocar no final do vídeo e aí eu vou mostrar pra vocês a plantinha delas, né, de vocês, a plantinha de quem mandou. Eu vou mandar agora no final do vídeo. Aí você assiste o meu vídeo e no finalzinho você curte a plantinha das nossas amigas aqui. Hoje eu vou colocar uma plantinha maravilhosa, pessoal. Eu convido vocês a conferir e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Então, pessoal, esse é o sedum bronze da minha amiga Maria Francisco, que mandou a foto do sedum dela, que tá maravilhoso. Pelo jeito tá tomando bastante sol e tá com a coloração maravilhosa. Quem quiser que eu coloque aqui também no meu vídeo a foto da sua suculenta, é só me enviar, que eu vou ter todo o prazer de mostrar aqui, viu, pessoal? Muito obrigada, Maria Francisco.